Campo Aberto, com Cláudio Correia. Olá, bom dia. Estamos começando o Campo Aberto de hoje, ao vivo, direto aqui dos estúdios auxiliares da CBN Grandes Lagos, em São José do Rio Preto. Sejam bem-vindos à Rede Grandes Lagos. São José do Rio Preto, frequência modulada 90.9. Catanduva segue com a gente pela 106.9. Jales e Santa Fé seguem com a gente pela 99.3. E se você quiser acompanhar a nossa programação através do nosso portal, muito simples, www.cbnrp.com.br. Aliás, quando você navega pelo portal da CBN Grandes Lagos, você vai ficar informado sobre tudo o que acontece na nossa região. O departamento de jornalismo sempre muito bem antenado, trazendo as informações para você, muito ligeiro, como diz o caipira. Agora, se você tem alguma dúvida, quer participar de alguma forma, mandar uma sugestão, tem o nosso WhatsApp, que tal? 17991341959. Mas se a sua sugestão é longa demais, tem alguma sugestão, alguma curiosidade, você prefere mandar por e-mail, anote aí, claudio.correia@cbnrp.com.br ou ouvintes@cbnrp.com.br. Você pode nos acompanhar também nas redes sociais. Lá estamos presentes, firmes e fortes. No Facebook estamos como CBN Grandes Lagos. No Twitter, @CBNRP. E no Instagram, CBN Grandes Lagos. No programa de hoje, nós estamos recebendo aqui Liseila Martingo e Célia Gomes. Bom dia. Bom dia. O programa agora não é só, é gravado também, né? Você não fala, a gente nem passa perfume pra mim. Fomos enganadas. Pois é, então, a gente tá falando que também tem imagem porque a gente tá gravando o programa de hoje para ser exibido depois lá no nosso canal no YouTube, no Jornal Campo Aberto. Lá, aliás, se você ainda não se inscreveu, Liseila, nem você, Célia, vai lá, se inscreva, aperta aquele trenzinho daquele sininho lá. Nós vamos, e se faz favor de entrar lá no da FATEC, viu? FATEC Fechou, Rio Preto. fechou, tá combinado. Uma troca. Uma troca. Contour tem página também ou não? Lá no canal? Não, aliás, a gente tem essa falha. Nós temos um e-mail, uma página no Facebook, sim, mas um site, alguma coisa mais elaborada ainda não fizemos. Precisamos fazer. Eu conheço o pessoal de tecnologia da FATEC lá. A gente vai fazer isso. Prometido está. Não, nós vamos sim. A gente está começando agora pelo site do Turismo Rural, que a gente vem trabalhando já há uns 2, 3 anos, né, Célia? Sim. Que a gente está tentando. Então, e é sobre isso que a gente vai bater o nosso papo, vai ser a nossa Hora da Prosa especial, Turismo Rural. Mas será que é assim, simplesmente? Você tem aí uma coisa bacana aí na tua propriedade e acha que dá para trazer gente para visitar? Calma lá, não é bem assim. A gente vai ver como isso funciona de forma correta e eficiente daqui a pouquinho. E no Fogão a Lenha de hoje a gente vai ter uma receita aí que a Liseila vai preparar pra gente. Pernil com batata dourada. Ela vai fazer, vai nos convidar e a gente vai adorar. Tudo isso, gente, no Campo Aberto de hoje, 2 de novembro, finados de 2019. Que começa agora. Hora da Prosa. Nove e 9. Pois bem, nessa Hora da Prosa a gente está recebendo aqui a Liseila Abdala Martingo. Ela é professora da Faculdade de Tecnologia de Rio Preto, da FATEC, e também agente de inovação da agência Inova Paula Souza. E ela também trouxe aqui para conversar com a gente a Célia Gomes, que é presidente do Contur, Conselho Municipal de Turismo. Gente, turismo rural, como é que funciona? Eu falei agora há pouco na abertura. Se eu tenho lá uma fonte, se eu tenho lá uma mina d'água, uma trilha, isso já é o suficiente? Já posso chamar o povo para vir visitar ou não funciona bem assim?
Não funciona. Mas eu vou deixar a Célia falar, que ela é a turismóloga e ela vai entender muito melhor disso. Célia, do que como eu. é que isso funciona? Porque os atrativos naturais são muito mais a praia dela. Mas eu penso, Cláudio, que nós temos um equívoco muito grande em relação a turismo e principalmente ao turismo rural. Na academia, a gente tenta definir o que é turismo rural, o que é turismo no espaço rural, o que é agroturismo, o que é ecoturismo. Mas para o turista, isso pouco importa, essas definições. O que ele quer realmente é ir para um destino, que ele seja bem recebido, que tenha atratividade, enfim, ele precisa gostar do que ele está fazendo. Então, só para a gente simplificar um pouquinho, ecoturismo é um turismo num espaço rural, né? Com atividades diferentes. Agora, o turismo rural ou o turismo no espaço rural é aquela modalidade do turismo onde você vai a uma propriedade rural que seja produtiva e que você participe dessa produção, ou vivenciando, ou mesmo degustando, presenciando a lida do campo. Então, essa pequena diferenciação mostra que a gente precisa pensar o turismo rural como uma atividade produtiva, uma atividade de negócio, né? E qualquer que seja esse negócio, nós não podemos simplesmente abrir as portas, escrever estamos abertos e receber gente, né? É um turismo que é uma atividade econômica que nós temos que ter conhecimento disso e, como nós já comentamos, tem que ter um planejamento, um projeto, um plano de negócio, né? E aí fica muito difícil porque o produtor rural, ele tem conhecimento do seu próprio negócio, que é produção, comercialização da safra. E o turismo vem como uma atividade muito diferente para esse produtor. E a gente vai falar aqui praticamente de 84% da população brasileira que vive no campo, ou melhor, de população não, mas de negócios de agricultura, que são de pequenos produtores, né? Agricultura familiar. Então, a gente chega para um produtor que tem uma área interessante, com uma atratividade interessante, e quando você fala, vamos implementar o turismo, ele se assusta, porque é uma atividade muito diferente do que ele está costumeiramente lidando. Então, acho que o turismo rural não é o que você mencionou mesmo, né? Já frisando que não é assim mesmo. Abrir a porteira e deixar esse povo entrar e receber e vender e mostrar. A gente tem um olhar diferente. É, né? Mesmo porque, de repente, esse povo chegando vai até atrapalhar ali o dia a dia da propriedade, então tem que ser planejado mesmo. A gente, pela característica das propriedades que são de pequeno porte, ou mesmo agricultura familiar, esses produtores, né? Eles têm a lida deles no campo durante a semana, né? E tem até algum excesso de produtividade em algumas áreas. E aí, com esse excesso da produção deles, é que num final de semana ele consegue fazer alguma coisa para trazer gente para dentro da propriedade e ele mesmo comercializar os produtos dele sem intermediário nem nada. Mas para ele fazer isso, ele tem que ser muito bem orientado, né? Ele tem que saber exatamente quantas pessoas ele consegue atender para ele não se queimar, né? Como a gente sabe aí, é como um negócio qualquer, né? Quem que ele quer atender, ele tem que definir público-alvo. Então tem várias coisas que ele precisa entender que estão relacionadas ao plano de negócio e que é gestão, né? Para não se perder no meio disso. Mesmo porque quem busca esse tipo de turismo, ele está indo para relaxar, né? Para sair daquela rotina diária dele, né? Um profissional liberal, ele sai lá da rotina dele maluca da cidade. Quando ele vai para lá, ele não quer ter estresse nenhum. Aí ele chega num lugar que não foi planejado, não tem infraestrutura, a pessoa não se preparou nem para um café, aí fica tudo ruim, né? Então, tem que ter uma preocupação também com a questão da sustentabilidade da propriedade, com o impacto ambiental, porque vai sujar, né? As pessoas vão andar lá, vão pisar em lugares que às vezes não é possível se pisar, que estraga, ou que vai causar algum dano, né, para a natureza. Então, ter todo um diagnóstico que tem que ser feito da propriedade, para depois se estabelecer quais são as atividades que vão ser oferecidas para o público, né? Mesmo sendo de pequeno porte. Sim. Claro. E aí entra esse crescimento do turismo rural no Brasil, né?
Hoje é uma das modalidades que tem a maior procura. Por quê? Boa parte da população hoje vive em grandes centros. E esses grandes centros, o que traz para a gente? Um cansaço, um estresse. Então, o efeito reparador que o campo nos traz, as pessoas vão buscar exatamente no turismo rural, nessa modalidade. Inclusive com resgate da própria cultura, né? Alguém tem um avô que estava lá atrás, numa propriedade, ele passou a infância dele lá, aí ele quer mostrar para os filhos que ele também viveu alguma coisa assim. A culinária da roça, a culinária caipira, tem uma grande participação a gastronomia. A gastronomia caipira. É um grande apelo, Cláudio. Eu acho que essa questão do fogão a lenha, da comida simples, do né? leite, do curral, de você ver a plantação. É verdade. Não, tudo isso é importante. Não, eu tô rindo porque é o seguinte, outra vez aqui, a Liseira falou assim, não, é bom as pessoas, né, saber, porque tem muita gente, criança, que acha que o leite vem da caixinha. Realmente, é verdade. E que o ovo, eu não sei de onde que eles acham que vem, porque eles não sabem que vem da galinha também. Não, isso é real. É surpreendente quando a gente acompanha um grupo e você vê a reação das pessoas quando vai num curral, por exemplo, né? Você convidar as pessoas para irem colher um ovo, elas não têm contato com isso. Nós estamos falando não só de São Paulo, que é um grande centro, mas eu acho que hoje Rio Preto nós podemos já considerar um grande centro público de interesse para o turismo rural regional. Então, se há 5 anos atrás nós pensávamos em trazer só o público de São Paulo, eu acho que hoje a gente já tem uma inversão disso. Por ser distante, a gente tem um público menor, né, para passar um final de semana, ou às vezes um dia só. Mas região, né? A gente tem que pensar no público de São José do Rio Preto, que já é um público estressado, precisando reparar as energias no campo, com um clima gostoso, uma culinária saborosa. A simplicidade. A simplicidade, eu Cláudia, acho que é isso. Simplicidade. Simples demais de viver lá, né? Sim. Eu estava, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu estive na Argentina, em Buenos Aires, e conversando lá. Buenos Aires, no final de semana, fica praticamente deserta. Só com turistas. Só com turistas. Porque o morador ali, ele vai para onde? Ele vai para as casas de campo. Entendeu? Mas o fluxo é o turismo muito deles grande. na casa de campo. Eles vão embora para suas casas de campo, ou mesmo vão embora, ficam lá. Mas, tipo assim, é impressionante. É que nem São Paulo em feriado prolongado. É impressionante. Isso é rotina lá. Todo final de semana a cidade esvazia. Turismo, a fuga, né? A fuga. O turismo rural e o agroturismo no Brasil, ele tem uma influência muito grande do europeu, né? Que é aquele que o cara vai para vivenciar alguma coisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas categorias lá em que você tem um restaurante que tem uma culinária tradicional, vamos supor, tradicional paulista, mas que ele também não tem grande produtividade lá, ou às vezes ele nem tem, mas ele está estabelecido no campo. Só isso já faz com que as pessoas vão até lá para conhecer e ver, porque está fora do ambiente urbano. Né? E aqui no Brasil também a gente tem essa diferenciação. Se nós formos pensar em Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, o que seria o turismo rural no Nordeste, por exemplo? Né? Então, cada uma delas tem a sua característica. Se a gente for trazer aqui para São Paulo e também trazer aqui para a nossa região, a gente vai ver que as características são diferentes. O Brasil tem essa dimensão continental, nós temos uma cultura extremamente rica. O manejo muda muito de região para região, por várias razões, até pela a região climática. Então, pelo clima, vegetação, tradição, cultura. Tudo. Veja bem, nós estamos a 60 quilômetros de Minas, né? Ali se você já atravessa o rio, você já tem coisas diferentes. Nós estamos próximos aqui, não tão longe assim do Paraná também. Enfim, Mato Grosso, é muita riqueza cultural. Diversidade. Né? Diversidade cultural. E isso até me impressiona, me arrepia, porque são coisas valiosíssimas e isso tem que ser, digamos assim, explorado de forma consciente, ambientalmente correta, né?
e também que a pessoa, o anfitrião, tenha todo o suporte e planejamento para receber esse turista. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue falando sobre esse tema muito importante, que eu acho que, aliás, proporciona ao produtor, pequeno produtor, até um resgate, né? Até conforme ele faz renda, ele melhora a sua autoestima, ele se sente valorizado, faz uma mudança respeitado. Socioeconômica. Tem uma mudança socioeconômica e isso tem que ter muito importante para ele. São 9h20, voltamos já. 9h23, estamos de volta com o Campo Aberto especial de sábado. Você que nos acompanha pelas ondas do rádio, pela 90.9, você que nos acompanha aí pelo YouTube, você que já se inscreveu no canal no YouTube, não se esqueça de ativar o sininho lá para receber as nossas notificações. Mas se você ainda não se inscreveu, vá lá, Jornal Campo Aberto, se inscreva, porque a gente fala para você, produtor, e também para você que está ligado de forma direta ou indireta ao agronegócio. E olha, se você não tiver, vá lá, porque tem muita informação bacana e você vai acabar se identificando de uma forma ou outra. A gente está recebendo aqui, né, você que ligou agora, chegou agora no rádio, a gente está recebendo aqui a Célia Gomes, presidente do Contur, né, e a Liseila Martinho, professora da Faculdade de Tecnologia de Rio Preto FATEC, e agente também de inovação da agência Inova Paula Souza. A gente está falando sobre turismo rural. Bom, assim, qual que é a dica que você dá? Primeira coisa que você dá para o produtor, Célia, ele tá lá, por exemplo, é muito comum, o cara tá com uma propriedade arrendada, a maioria para cana, a usina não pagou, aí ele tem lá um app e ele não sabe o que faz, tem filho na escola, ele não sabe o que faz, qual é a dica? E de repente ele tem lá uma possível atração, qual é a dica? Qual o primeiro passo? Olha, eu acho que o primeiro passo é ele identificar que ele precisa manter-se no campo. Jamais passar pela sua cabeça de que a felicidade ou o seu bem-estar ou a sua garantia financeira está na cidade. Porque esse homem é um homem do campo e ele sabe, ele conhece o campo. Então a gente conhece esse trajeto, né, das pessoas que optam por vir para a cidade e acabam se marginalizando porque o dia a dia da cidade é muito diferente do conhecimento que ele já tem do campo. Uhum. Então, acho que a primeira dica é ele pensar que ele tem um valor muito grande, muito alto, que é a sua propriedade, né? Uhum. Então, acho que o primeiro trabalho é esse reconhecimento de que ele deve permanecer no campo. Agora, o homem só sai do campo se ele precisar realmente, se ele tiver necessidade, principalmente financeira, né? Então, o turismo entra aí como uma ajuda, como um recurso para que ele tenha uma nova fonte de renda e permaneça no campo. Então, eu acho que esse reconhecimento de que é importante ele permanecer é o primeiro passo. Agora, como é um negócio, ele precisa se instrumentalizar-se, ou melhor, ele precisa conhecer o que é o negócio, o que é o turismo. A gente tem alguns organismos em Rio Preto que possam realmente ajudá-lo nesse sentido. O Sebrae é um deles, o Senac, o Senar principalmente. O Senar tem hoje cursos de turismo rural que vai dar conhecimento e capacidade para que esse produtor transforme a sua propriedade numa propriedade de visitação. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente, não sei nem se seria uma dica, mas aconselha, é para que ele faça o curso de turismo rural e reconheça ali uma oportunidade dele ter um ganho diferenciado, uma oportunidade dele permanecer no campo, mas de forma mais sustentável. É um negócio, né? Então ele tem que conhecer como funcionaria esse negócio, toda a estrutura, planejamento para isso, de repente ele aprender como se recebe, né, Liseila? Então, tudo isso dentro do curso do Senar é dado, é quase uma pós-graduação aquilo lá, é muito bom, é excelente. E não tem custo para quem tem propriedade rural, isso que é importante. Que legal. É um curso extenso, é um curso que ele vivencia, além de ter teoria, ele tem que praticar, ele tem que implantar dentro da propriedade e vale a pena. Agora, né? A gente lá na FATEC, a gente tem uma disciplina de 40 horas, o curso lá são 260, 280 horas, né, é um ano de curso. A nossa disciplina dentro do curso de agronegócio é para o cara
reconhecer que existe essa modalidade, porque dentro da FATEC o curso de agronegócio ele é formado para a gestão do agronegócio. Então esse profissional, esse tecnólogo nosso do agronegócio, ele tem possibilidade de auxiliar na implantação do turismo rural dentro da propriedade, porque ele sabe de gestão. Então, e sabe também o que o turismo rural exige para você ter dentro de uma propriedade. Mas para implantação não é simples assim. Então é uma equipe multidisciplinar. Você também precisa do profissional de turismo, você precisa do profissional de zootecnia, profissional de engenharia de alimentos ou engenharia de produção. Quer dizer, você tem vários profissionais ligados para você fazer uma implantação dessa. Só que no curso do Senar é muito mais focado em você conhecer a tua propriedade, identificar culturalmente a tua propriedade, saber quais são seus atrativos e ir implantando na medida que vai correndo o curso. Mas não deixa de usar esses outros profissionais para isso. Agora, uma curiosidade aqui. De repente, eu tenho uma propriedade, acho que ela tem uma aptidão para uma determinada atração. Mas aí eu vou lá, falo com a Célia, falo com a Liseila. Gente, vocês não querem ir lá dar uma olhada, analisar minha propriedade? De repente eu tô achando que eu tenho uma coisa e não tenho. Isso é assim também ou não? A gente já faz isso. De uma forma extremamente amadora e com muita boa vontade, acreditando no turismo rural na região. A gente acaba fazendo isso sim, mas tem que ser um trabalho profissional mesmo, né? Um planejamento, a elaboração de um plano de negócio. Isso não tem custo nenhum, ele só precisa querer que isso aconteça. Agora, isso nós temos na nossa região aqui, quais são os maiores atrativos que nós temos na região aqui? O que vocês enxergam, por exemplo, o que nós temos já segmentado, propriedades que já recebem? Quais são os atrativos que elas possuem aqui na nossa região? Eu acho que a gente começou de uma forma assim, bem amadora mesmo e pela necessidade, né? Quando a gente fala em turismo, vem logo em nossas mentes a questão do sol, da praia, do mar, da montanha. E aí a gente não tem nada disso aqui, a não ser o sol, né? Mas nós não temos... cachoeiras, né? Tem um sol para cada um. Tem muito sol, né? Tem um sol para cada um. Mas a gente não tem grandes cachoeiras, quedas d'água, né? De 7, 10, 15 metros. Não temos a praia, não temos montanha, nós temos um relevo simples. Então, o que torna a nossa região atraente, né? Eu acho que principalmente essa simplicidade que você bem mencionou. O caipirismo, né? As pessoas gostam disso. E o que a Liseila também citou, a tradição de a gente ter tido um avô que teve um sítio, da nossa origem, a nossa infância, ter sido numa chácara, numa fazenda, num sítio. Então isso é extremamente importante. Agora, o que faz essa nossa região atraente, essa simplicidade que teve início com os cafés. Tá certo. A gente vai para um repórter CBN, depois nós vamos continuar essa prosa aqui que você falou em caipirismo, lembrei de um trem. São 9h37, tempo passa rápido, ligeiro. A gente estava falando aqui, né, você que chegou agora, a gente está falando sobre turismo rural, e uma das coisas mais complicadas, né, eu estava tentando agora passar a indicação de um local bacana aqui e a gente se perde. Existe uma falha muito grande na sinalização, né? Como é que se resolve isso? É o proprietário? Quem que vai lá e bota a placa? É aqui, entendeu? Para ninguém se perder nos canaviais da vida. A gente tem histórias, né? E a gente pensa no seguinte, tem que rir, mas na hora eu chorei. De desespero, de sentir-se perdida num canavial. Mas a Liseila mencionou, né, uma parceria entre a prefeitura e a propriedade. Quando isso não é possível, o proprietário ele pode fazer uma placa bem simples, uma coisa assim muito simples, escrever à mão com uma tinta. Mas objetivo e simples. Isso, né? Sim, olha, é não aqui tem como saber, né? E falta quantos quilômetros? Por quê? Na área rural, nós não temos ninguém para parar e perguntar
É um vazio. Nós não temos fluxo de pessoas. Você anda quilômetros e não tem ninguém, não encontra ninguém. Perguntar. Né? Agora tem o Waze. Não, mas o Waze também não pega isso. Não adianta colocar referência, ó, na roça de milho você vira não à esquerda, tem. Colheu o milho e acabou. Exato. Não, primeiro, né? Precisa ver se a pessoa sabe o que é o milho. Pois tem é. mais essa ainda. Aquela mula sem cabeça ali, chegou na mula sem cabeça, você... Bom, peraí, a mula andou. Exato. Aí, essas referências, elas mudam muito. Então, o proprietário tem que colocar de uma forma extremamente simples, né? Não precisa mandar fazer, ele mesmo faz. Pedaço de madeira é o que mais tem numa propriedade, uma tinta qualquer, mas de quilômetro em quilômetro. Eu preciso me sentir segura para continuar o trajeto e chegar na propriedade. Caso contrário, nós desistimos e voltamos, porque ninguém quer se sentir perdido. E frustrados ainda, que é pior, Mais né? que isso. Agora, é importante que se saiba que o turismo rural é muito importante, tem uma importância socioeconômica fundamental, tem uma importância cultural, resgate cultural do nosso caipirismo, da nossa gastronomia caipira. Então é importante. Primeiro, você se interessar, buscar toda essa assessoria, esse conhecimento, se planejar, fazer uma coisa como uma atividade empresarial, que é uma atividade empresarial. É uma atividade. Você tem que ter responsabilidade ambiental, né? Sim. Se preocupar em se informar nos tratos de recebimento da pessoa, né? Sim, tem que se estruturar, né? Se estruturar, até com... às vezes você não é muito assim... Você não tem como a experiência de receber muita gente na sua propriedade, porque você está acostumado com ele. Vai lá, faz né? As pessoas, você vai ser orientado para isso. Mas, principalmente, você tem que saber fazer com que o visitante, o seu turista, chegue até você de forma clara, de forma sinalizada, para levar principalmente segurança para quem está indo. Porque a pessoa que vai lá buscar esse tipo de... Bom, ela já se movimentou para ir lá, né? Então, e outra, ela está precisando daquilo. Então, pode voltar, Mel. Então, a gente percebe o seguinte, às vezes o proprietário rural, ele recebe muitos amigos, né? E é diferente de você receber turista. Uma coisa é você receber família, amigos e tal. E aí você vai receber um estranho, é diferente. Então tem que se estruturar mesmo para isso. E a gente está numa fase em que existe uma procura grande, né, do turista pela área rural. E aí essas pessoas têm que se estruturar. E com o cenário nacional em relação ao desemprego, ou mesmo com relação às crises que a gente tem enfrentado, o empreendedorismo e a inovação são itens que estão na pauta, né? Uhum. E, naturalmente, o cara do campo, ele é um empreendedor, né? De maneira geral, Sim. ele é empreendedor. A única coisa que ele precisa ter essa estruturação. E inovar pode ser... Por exemplo, na forma que ele vai se vestir para receber. Ou então, que história que ele vai contar para poder ambientalizar o turista. Ou como ele vai fazer o local de forma até muito simples, rústica, para receber as pessoas. Então, são detalhes que inovam. Né? Você não precisa ter aliás, tecnologia é o que menos deve ter. A não ser que a única que eu acho que ele tem que ter é a internet lá para as pessoas conseguirem chegar até lá. Isso. E divulgarem o local. Isso. Então eu tô lá que as pessoas hoje querem aparecer, né? Não porque fase narcisista da população. Eu quero mostrar que eu tô lá num sítio, num café rural. Então, para eu colocar no meu Instagram, para eu colocar no meu Face, para eu colocar no meu Twitter, na minha página, não sei lá onde, eu tenho que ter internet funcionando. Porque aquilo também vai ser uma propaganda positiva exatamente. E espontânea. É o tal do boca a boca, como é que chama? É o marketing orgânico, né, que eles chamam. Orgânico e positivo. Exatamente. Né? Ou não, se você não fizer Por direito. isso que ele tem que estar muito bem estruturado. Então, a gente tem alguns locais que a gente visita que não tem sinal de internet. Ele tem que dar um jeito de fazer isso acontecer. Porque aí a gente sabe onde ele está, a gente consegue chegar. O Waze ou o Google Maps vai poder conseguir localizar essa propriedade, que é uma coisa
que é difícil também, porque às vezes a propriedade... Às vezes tem canavial, né? Tem canavial, e a gente tem que torcer para não é a Célia que tá indo, porque senão a gente vai ter que ter um resgate, mas resgate Célia. Só para resgatar a Célia quando ela for viajar, para ir conhecer os lugares. Mas a gente tem alguns fatores impeditivos mesmo, quando nós falamos em implementação do turismo rural nessas propriedades. O proprietário rural é uma pessoa simples, né? Já foi muito enganado, já. Extremamente inteligente, mas ele é simples no seu modo de viver. E você fala turismo, para ele sempre é uma coisa muito glamourosa. Então ele não se identifica muito tendo turismo na sua propriedade, porque ele fala errado, né? Ele se veste de uma forma extremamente simples. Mas é aí que tá. Então a gente tem, a gente tem que mostrar que esse é o grande valor dele. É o gancho dele. Isso é chique. Esse é o valor. Agro é pop. Porque a gente fala, não tire nenhuma janela do casarão. Não vai trocar por nenhuma janela de alumínio, vidro, nada. Não, o bonito mantém. é a simplicidade. Então, todo o material que você tem na propriedade precisa ser utilizado. Não precisa comprar nada. Porque ele já começa a fazer as contas, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. O banheiro que ele vai montar, que ele vai construir, tem que ser de forma simples, com material simples. A gente tem a questão da acessibilidade, que também tem que ser considerar, mas a gente já viu propriedades que o cara, por exemplo, no banheiro, ele colocou estribo, ele fez um banheiro acessível, né, às pessoas com necessidades especiais, mas usando os instrumentos do campo. Então tinha estribo, tinha corda, tinha os ganchos que eles têm lá de segurar, sei lá o que lá, daqueles para puxar sacos, essas coisas. Os caras, os discos de arado... Foram criativos, né? Sim, foram criativos. A gente fala criatividade e bom gosto, não tem custo. Exatamente. Não tem custo. Então, aproveitaram as próprias ferramentas que eles tinham ali. Os utensílios que eles tinham. Bom, gente, olha, muito obrigado. Hoje vocês enriqueceram bastante falando sobre o turismo rural, da sua importância para quem precisa, para quem investe em turismo rural, que é um investimento muito interessante. É um investimento que proporciona às pessoas um resgate, principalmente do sossego, da alma, que resgata a tranquilidade, porque a pessoa precisa voltar para suas atividades aqui nessa selva de pedra. Né? Deixa eu falar um negócio. Só um pouquinho você pode. Claro que pode. Então, eu e a Célia já pensamos nisso desde o ano passado. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso em 2020. Mas a gente tem uma vontade de fazer um hackathon, que é uma maratona, né? De ideias para solução de problemas. E o foco a gente gostaria de dar para turismo rural. Fechado. Então a gente queria... Eu vou ser um parceiro nessa. Então, mas nós vamos precisar trocar o nome, porque um proprietário rural, a hora que chega lá e fala hackathon, ele não quer. Muito obrigada. Ele vai achar que é um nós vamos ter que fazer no estilo caipira, country, né? Então, assim, uma maratona de mutirão. Mutirão de ideia. Mutirão de ideia. Vai ter que mudar esse nome, mas a gente fazer um evento desse em que a gente possa trazer os proprietários rurais, juntar com os nossos alunos de agro que tem área de gestão, tentar pegar mais profissionais aí de outras áreas, inclusive de turismo, talvez até chamar o próprio Senac, que tem alguns cursos nessa área, fazer uma equipe multidisciplinar para resolver problemas dessas propriedades de pequeno porte. O Campo Aberto pode ser um grande parceiro, vai ser um grande parceiro apoiador porque a gente vai precisar divulgar isso, né? Mas um número pequeno de pessoas, mas eu concordo com a Célia, eu concordo com a Célia. Tem que ser um nome... Não, concordo. Que a ideia... ela sabe o que é o hackathon, então a gente consegue fazer um nome que seja... Eu acho que como é que chama? Espante os... Tem um nome... Que atraia, né? Tem um nome, por exemplo, eu esqueci agora, mas, por exemplo, nos sítios, nas propriedades pequenas, era muito comum a troca de serviço. Então, por exemplo, o compadre Zé vai quebrar milho, né? Porque antigamente quebrava-se na mão, montava nas bandeiras, depois vinha o carro e levava aqueles carros no paiol, né? Então eles trocavam o serviço. Eu não sei, eu não me lembro, mas tem um nome específico para isso. Aí
um ajudava na colheita do outro, e assim vai. Vamos precisar fazer uma cerca, uma limpeza de pasto. Era troca de serviço. Então, não sei, tem um nome específico isso aí, mas seria uma coisa mais ou menos assim. Sim, perfeito. Não, mas a gente vai pensar direitinho isso, vamos ver se a gente consegue realizar em 2020 e ainda trazer o Sebrae, que tem uma expertise legal na área do campo também. Vamos ver o que a gente Sindicato Rural, fazer. através do Senar. Senar, Sindicato Rural, as secretarias municipais. A gente tem que considerar que é um problema regional, não é Rio Preto. Então, envolver as cidades... Envolver as prefeituras do entorno, né? Sim. Por exemplo, aqui a gente envolve Pessuto e a gente vai pegando os secretários de agricultura Sim. das cidades aí, porque acho que tem que envolver mesmo. Exato. Sim. Gente, brigadão. Eu que agradeço. Depois você se vê lá no YouTube. Vai estar o nome A gente tem essa de banda aqui. Eu preciso ver se meu nariz não atrapalhou aqui a turquinha. Eu espero que a câmera tenha pego também a minha melhor performance. A câmera sempre pega o meu melhor lado. Então, o meu, ela tá pegando pior. Do avesso. Do lado do avesso. Mas, Cláudio, extremamente oportuna a oportunidade de estar aqui, né? Eu acho que falar sobre o turismo rural e falar sobre um negócio, né? Um negócio bom para a propriedade, bom para todos, né? Para o turista. Muito obrigado pela essa dica aqui. Sempre muito bem-vindas. Liseila, brigadão, tá? Eu que agradeço por ter recebido a gente mais uma vez. A gente está à disposição para vir falar mais sobre isso. Você vai me atualizando sobre esse... A gente vai pensar isso direito, ver quem são os parceiros que a gente precisa envolver para conseguir trazer esse pessoal. Eles são difíceis, né? Porque são meio arisco, né? De tanto que já levaram burdoada, né? Então, mas é aí que está a proposta. Proprietário, agricultor. A gente tem que levar a solução, né? Exatamente. Não a Cate, ela tem sido uma parceira da gente em alguns eventos, né, Célia? A Cate. A Cate, eterna Cate, jamais CDRS. Então, que agora mudou. Eles querem mudar o nome, né? Coisa, sei lá. Mudaram o nome para CDRS, que eu acho um absurdo. Falta de respeito, né? Mas enfim, a gente tem gente muito preocupada em manter o pequeno produtor lá no campo para ele ajudar o Brasil. Continuar ajudando, né? Porque ele já faz muito. Tá bom, gente. Obrigada, bom dia final de pra vocês. semana. Bom dia para vocês, Obrigada. tá? A gente vai para um rápido break. Na volta, vamos checar aí como foi o comportamento do mercado de commodities ontem, sexta-feira. Até já. Campo Aberto. Oferecimento Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. São 9h54 já, Ronaldo? Sim, o tempo tá passando rápido. Bom, começa agora em novembro, gente, começou desde ontem a campanha de vacinação, né, contra a febre aftosa. Lembrando que o estado de Santa Catarina e Paraná estão liberados da vacinação contra a doença. Então, os criadores de bovinos e bubalinos aí devem vacinar aproximadamente 87 milhões de animais durante essa nova etapa de vacinação contra a febre aftosa, que se iniciou aí na maior parte do país. Atualmente, o rebanho total do Brasil é de 216 milhões de cabeças. A maioria das unidades federativas deve vacinar animais com idade até 24 meses, com exceção dos estados do Acre, Amapá e Espírito Santo, que precisam vacinar o rebanho de todas as idades, conforme o calendário nacional de vacinação contra a aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esta fase de vacinação é histórica, já que será a primeira vez desde a instituição das etapas de imunização no país que o estado do Paraná não irá vacinar seus animais, seguindo aí o Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, o PNE-FA. O programa prevê a ampliação gradual das zonas livres de febre aftosa sem vacinação no país. Além do Paraná, o estado de Santa Catarina, uma zona livre de febre aftosa, sem vacinação desde 2007, não participa desta etapa. O estado de São Paulo deve, segundo o calendário, deve ser em 2021, certo? Bom, gente, falando em comportamento, tudo, vamos ver como ficou aí o mercado de commodities, Ronaldo? Mercado de commodities. Cafezinho gostoso. Bom, a gente começa aqui falando do açúcar. Lá em Santos, saca de 50 quilos
R$ 66,09 em São Paulo, né? No estado, R$ 65,31, preço à vista, segundo CPEA. Café arábica, R$ 438,38, saca de 60 quilos. O robusta, R$ 291,80, também saca de 60 quilos. Citros, caixa peso 40 quilos e 800 gramas, R$ 26,99. Leite está em torno de R$ 1,46,54. Milho, saca de 60 quilos, R$ 41,55. Bezerro, lá no Mato Grosso do Sul, bezerro anelorado, R$ 1.382,96. Estou dizendo assim, olha, é uma média, tá, gente? É uma média, não é tabela isso, não. Segundo o CPE, é uma média. E em São Paulo, bezerro também está a cabeça em torno de R$ 1.462,50. O boi gordo, à vista, média São Paulo, R$ 169,55 arroba. Lembrando que esse preço não vale para logística boa, né? Às vezes o cara tem lá um confinamento de um gado excelente acabamento do lado do frigorífico. Esse animal vai ser mais caro, tá? Então fique atento. Falando nisso, nós vamos tratar aqui no Campo Aberto futuramente, no futuro bem próximo, a gente vai falar sobre justamente isso, né? Do momento que a pecuária de corte está passando. Se você tem aí um gado que você considera um gado diferenciado, não vá recebendo a primeira oferta por ele não, porque existe uma pressão muito forte, né, por parte dos frigoríficos em pagar o menor preço, né? A gente conversa aí com os açougueiros, aí, o pessoal que compra aí, né, para desossar, e eu conversando com eles, falou, olha, Cláudio, a venda casada, né? Venda casada é quando você pega um quarto dianteiro e o traseiro. Eu tenho que comprar casado, porque senão, se eu for comprar só traseiro, eu não consigo repassar bom desconto pro meu cliente. Aí o preço vai lá em cima. E os preços têm subido a cada semana, né? E no mercado futuro, por exemplo, a coisa tá lá em cima. A realidade é que nós temos um mercado muito grande, um mercado extremamente comprador, e a gente tem que ficar ligado. E temos que ficar ligado e atentos ainda com a questão do monopólio. Mato Grosso do Sul, pessoal lá, o Mato Grosso, e a gente está acompanhando aí a criação de cooperativas. O pessoal fica atento, porque se cair na mão dos grandes frigoríficos, eles vão pagar o menor preço possível. Não estão nem preocupados se você tem a melhor ou a pior acabamento. Eles querem comprar e pagar lá embaixo. Certo? Fica a dica? Então tá bom. Vamos no nosso fogão a lenha, Ronaldo? Fogão a lenha. Pois é. Essa receita aqui, a Elisela disse que vai preparar lá e a gente vai comer. Ela disse que não sabe nem ligar o fogão, mas tudo bem, vamos arriscar. Olha, para essa receita você vai precisar de um pernil marinado, sem osso, de 2,5 kg a 3, né? Você vai precisar de 2 cebolas grandes picadas, 6 dentes de alhos picados, 2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto, 2 colheres de sopa de sal e 2 colheres de sopa de pimenta do reino. Beleza? Modo de preparo. Você vai retirar o pernil aí da embalagem, colocar em uma assadeira untada com azeite. Cubra com cebola e o alho picados, regue com o vinagre e salpique aí o sal e a pimenta do reino. Feche a assadeira com papel alumínio e leva ao forno, né, pré-aquecido a 180 graus. Deixe cozinhar aí por cerca de 2 horas e meia, né, ou calcule aí 1 hora por quilo. Retire o alumínio e papel alumínio, né, e deixe por mais 40 minutos até dourar. Regue com água morna e mexa o fundo da assadeira para fazer o molho. Quando bem dourado, retire, fatie e sirva com batatas assadas. Deve render em cerca de 12 porções. Fechou? Certo? Será que ficou bom ou não? Então tá bom. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Ronaldo. Essas trilhas aí especiais de viola de Gustavo Paulucci. Gente, eu volto na segunda-feira. Bom feriado a todos. Bom final de semana. Eu volto na coluna Campo Aberto segunda-feira. Tchau. Campo Aberto com Cláudio Correia.